Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo no canal Concurso Barro Branco. A missão é ajudar você, a missão é demonstrar para você que é possível, beleza? E considerando que a prova da Academia do Barro Branco será no próximo domingo, e muitas dúvidas dos alunos, dos candidatos com relação ao que pode, o que não pode lá no dia da prova, o que leva, o que não leva, qual documento é permitido, enfim. Então preparei esse vídeo aqui para ajudar você, para que você vá para a prova sabendo de tudo que é necessário. Vem comigo que eu te ajudo. Vamos que vamos! Fala pessoal, conforme eu disse, né? Prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco no próximo domingo. E você tem que saber de fato aí o que deve levar, quais são as coisas que são de suma importância, o que pode te reprovar, né? Então tem que tomar cuidado, afinal águia voa com águia e você tem que estar aqui comigo, beleza? Se você porventura não está inscrito aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva e me acompanhe, porque eu coloco conteúdo constantemente para ajudar você. Fechado ou não? Tudo bem? Então a prova marcada para domingo, né? Às 13 horas, tá certo? E nada melhor do que para esclarecer algumas coisas com vocês aqui, é trazer à tona o próprio edital. O edital é a regra do jogo, não é isso? Então nós temos que nos basearmos no que diz lá o edital. Fechou? Tudo bem? Então o que pode e o que não pode? Primeira coisa, né? O candidato deverá comparecer ao local designado para etapa constante da convocação com antecedência de 60 minutos ou 1 hora. Pessoal, a prova está marcada para as 13 horas, não é isso? Então, você com certeza já verificou o seu local de prova, você já calculou mais ou menos aí o tempo que você vai levar para chegar no local. Lá na rota, né, a gente tem um princípio, né, a gente chega sempre com antecedência. Eu ia assumir o serviço, a hora que estava escalado para eu assumir o serviço, eu tinha que chegar 1 hora de antecedência. Então, faça isso, beleza? Você tem que fazer isso, você precisa dar um valor. O que é dar um valor? Chegar com antecedência, calma, já vai ganhar um ambiente, vai saber o que pode, o que não pode, já vai estar conhecendo, né? Lembrando que no dia aqui em São Paulo, domingo às vezes tem feira no local próximo aí onde você vai fazer a prova e acaba atrapalhando o trânsito, pode ter corrida, pode ter evento, pode ter um monte de coisa, né? Então, você deve sair com antecedência da sua casa, fechou? É interessante que você leve um documento e os documentos que exigem, né? Estão aqui no edital, fechou? O que está pedindo como edital? Que você tem que levar original ou cópia autenticada de um dos documentos de identificação, com foto. Então, o documento de identificação que você vai levar tem que ter foto, para saber que realmente é você. E tem que estar no prazo de validade. Como, por exemplo, tem gente que vai lá com a CNH. Aí a CNH ela tá vencida. Não que precisa CNH para o concurso da Academia do Barro Branco, beleza? Não precisa, tá? Mas o cara tem CNH e ele quer levar como comprovante de identificação a CNH e a CNH dele tá vencida. Pode? Não, não pode. Tá? Então tem que levar um documento que esteja com a validade permitida, beleza? Com clareza a sua identificação. Pode ser um RG, né? Pode ser uma carteira de órgão ou conselho de classe, como por exemplo tem gente que tem o exame da ordem, tá certo? Pode levar? Pode levar, tá com validade? Tá com validade. Carteira de trabalho, pode levar a carteira de trabalho, a CNH conforme eu disse, mas tem que estar validada, conforme está dizendo aqui, ó, fechou? Passaporte, identidade funcional expedida pelas polícias militares, Polícia Civil, Polícia Federal, ou até, né, certificado de reservista, porque lá vem a foto, fechou? Ou outro documento oficial. Alexandro, pode levar lá o RG digital, ou a documentação digital? Pessoal, assim, ó, o foco da prova do edital é comprovar que realmente é você. Né? Infelizmente as pessoas acabam burlando, né, o sistema por N motivos e por isso que está falando que é para levar um documento, né, oficial, que basicamente são esses aqui, tá certo? Alexandro, mas se eu não tenho, eu só tenho o digital, aí vai para uma próxima etapa que a gente vai explicar agora, beleza? O candidato que apresentar documento de identificação conforme o previsto nos termos que
do subitem anterior, porém, que seja danificado, ilegível, com foto infantil, no caso do RG, né? A pessoa não atualizou, tá a foto lá dele de 5 anos, ele tá lá querendo ir fazer a prova para o Barro Branco. Não atualizou ainda, né? O que pode acontecer? Ou que inviabilize a sua completa identificação ou de sua assinatura. Deverá se submeter a procedimento de complementar de identificação no dia da etapa. O que seria isso? Se caso eles, né, desconfiarem que sejam você e etc., você vai ser submetido a um exame, um procedimento complementar de identificação. Tá certo? E o que seria isso? Basicamente, eles vão colher a análise biométrica de vocês, bem como, né, um registro de foto atualizada. E podem aí solicitar até uma assinatura sua aí, ou que você escreva uma frase, para que depois eles confiram e se for constatado algum problema, você vai ser eliminado do concurso. Fechou? Então, se você tem esses documentos, não fica causando problema, já leva, tá certo? Já leva para não ter problema, não ter dor de cabeça, ser uma coisa a menos para você se preocupar, tá certo? Então, é exatamente isso que falo. Se não for comprovado, você vai ser eliminado do concurso, tá? Você pode levar, né? Aliás, deve levar caneta esferográfica de material transparente, aquela tipo Bic, né, pessoal? De tinta preta, preferencialmente. Tá falando preta ou azul, mas tá pedindo preferencialmente preta. Por que tá falando isso? Porque assim, o leitor, né, quem faz a correção lá da sua folha de resposta é um leitor óptico e ele tem uma maior probabilidade de acerto na questão da tinta preta. Então, leva a caneta preta transparente lá, beleza? Tudo bem ou não? Fechou? Para efeito de identificação, não serão aceitos carteiras de estudante. Então, às vezes, você tem uma carteira de estudante lá e você quer levar, não é aceito. A crachá da empresa, não vai ser aceito, tá certo? Certidão de nascimento ou casamento. Por quê? Porque não tem foto. Ou título de eleitor, não tem foto. Como é que vai comparar, vai verificar se realmente é você, beleza? Os portões serão fechados no horário, às 13 horas, e normalmente eu vou aí nas provas, né, pessoal? Infelizmente, uma série de candidatos chegam atrasados. Não vai ser autorizado, então, você imagina que você passando na Academia do Barro Branco é a realização do seu sonho, né? Vai ter uma estabilidade profissional, financeira, plano de carreira. Então dê valor a isso. Chegue cedo, não vai chegar atrasado, tá certo? Não haverá segunda chamada. Então, já me perguntaram, ô Alexandro, pode aí, eu tive um problema, tô de atestado, quebrei a perna, não tem segunda chamada. Não tem pra onde querer aí falar que vai ou não vai, não tem. É o seu único dia, a sua oportunidade. Se você perdeu, infelizmente o problema é seu, tá certo? Durante a realização da prova não será permitido o uso de máquinas calculadoras, telefones, tablet, relógio, qualquer natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou ainda boné. Você não pode estar de boné lá na hora da prova. Alexandre, mas eu gosto, não pode estar de boné. Gorro, chapéu, óculos de sol. Não, Alexandre, meu óculos que precisa pro grau. Então vai com um que não vai ter problema, beleza? São classificados como estritamente necessário a realização da prova. Antes do início da prova, o candidato, se estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá fazer o quê? Desligar, se possível tirar a bateria, mas normalmente os aparelhos de hoje não é possível, né? Tome cuidado porque se você desligou o seu celular e por algum motivo ele ligou lá o alarme, como já aconteceu, o que vai acontecer? Esse candidato vai ser eliminado, tá certo? Lá a banca, a FGV, ela vai fornecer um saco plástico para que você guarde os seus documentos, né? O material excedente, os equipamentos eletrônicos, né? Então, vai ser lacrado e vai ser guardado em um local específico. Pô, Alexandre, eu esqueci de pegar uma determinada, sei lá, caneta para mais ou lápis. Vai poder pegar depois lacrado? Não pode. Então, você vai separar seu material certinho, o que você vai precisar para a realização da prova. Uma alimentação pode? Pode. Sugiro que você leve água, leve uma garrafa transparente, beleza? Se você quer levar um lanche, pode levar? Pode levar. Leva numa tapoé transparente para que não tenha nenhum tipo de problema, para que você, né, não leve dúvida para os avaliadores, tá? Tudo é de forma transparente. Alexandre, eu vou levar um chocolate. Tá bom, leva um chocolate, mas minha sugestão, concentre na prova. Concentre ali, todas as suas energias, o mundo só vai estar girando ali na prova,
beleza? Fechado? Então não vai poder estar com o relógio, não vai estar com protetor auricular, não pode, beleza? Esse material deverá estar dentro de uma embalagem que permanecerá lacrada até a saída do candidato do prédio. Então, beleza. Vai lá, colocou o material, colocou o celular, tudo lacrado, desligado, para não ter nenhum problema. Se tocar, vai ter problema. Depois que terminar a prova, vai lá e pega, vai abrir seu celular quando? Só lá na rua, quando você estiver na rua. Minha sugestão, fechou? O candidato que estiver portando algo definido ou similar ao dispositivo no item anterior, deverá informar ao fiscal, que adotará os procedimentos previstos. Ou seja, se tiver algum objeto eletrônico que porventura não foi mencionado, sei lá, um tablet, um iPad, não foi mencionado lá, né? Mas tem que colocar lá no saco, não pode estar com o relógio, então tem que guardar tudo lá, fechou? Será excluído do concurso o candidato que nos exames de conhecimentos, parte 1 e parte 2, mais uma vez, né? A prova, lá embaixo vai estar falando, mas já vou antecipar, serão 6 horas de prova. Você vai ter que fazer a parte 1 e a parte 2, ou seja, você vai ter que responder as 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, e vai ter que fazer a redação, fechou? E vai ser no mesmo horário, você que vai dividir aí o seu tempo, beleza? Por isso que eu preparei o vídeo lá sobre estratégias de como você vai resolver a sua prova. Durante a realização da prova, o candidato pode ser, né, excluído. Por quê? Durante a realização da prova, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, iPod, smartphone, telefone, agenda, ou seja, lá em cima está falando que é proibido. Aí você vai querer esconder por algum motivo, vai ser reprovado. Estiver utilizando relógio, óculos escuro, chapéu, boné, não pode. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal, toda vez que você quiser ir no banheiro, você vai ter que pedir o apoio aí, né? Apoio assim, né? O acompanhamento de um fiscal. Comunicar-se com outro candidato, tome cuidado, às vezes um candidato aí quer solicitar alguma coisa emprestado, não pode. É problema dele, ele que tem que separar as coisas que porventura ele vai ter que utilizar. Fechado? Utilizar meios ilícitos para fazer a prova, nem precisa falar, né? Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não for fornecido pela FGV. Então, você vai anotar lá as respostas da sua prova e você poderá levar, mas você vai receber um rascunho para isso. Você não pode anotar em qualquer outro lugar que não seja o local específico que a FGV vai entregar para você, fechou? Não devolver o material das provas fornecidos pela FGV, né? Então, o que você vai receber? Basicamente, você vai receber a folha-resposta, que você vai ter que escrever as suas respostas. Você vai receber um caderno de questões e você vai receber a folha de redação. E você vai ter que devolver isso. Tudo isso você vai ter que devolver. Você vai sair só com um rascunho do seu gabarito, para que você confira posteriormente, tá certo? Se você também perturbar a ordem, o sossego lá vai ser excluído. Agir com incorreção ou descortesia para qualquer membro da equipe, tratar mal, xingar e assim vai, né? Não apresentar documento de identificação, então você tem que apresentar o documento de identificação. O candidato não poderá ausentar-se da sala sem um acompanhamento do fiscal. Não haverá a prorrogação de tempo previsto. Então, né, por isso que eu preparei lá o vídeo falando sobre as estratégias, né? Para que você divida passo a passo, né, quanto tempo você vai demorar para responder cada questão. Para que você não tenha, né, problema com relação a eu perdi muito tempo em uma questão, não deu tempo de fazer a redação e você está lá pedindo prorrogação de tempo. Não vai ter. Acabou para todo mundo, vai ser recolhido, você tem que parar. Fechou? É reservada a FGV, né, caso julgue necessário o direito de utilizar o detector de metais, caso que estiver portando ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação. Então, se a a FGV verificar que exige essa necessidade, ela pode até passar o detector, fechou? Caso, né, tenha alguma mãe aí que porventura precisa amamentar o filho, tem regras específicas aqui, mas basicamente ninguém nunca me perguntou com relação a isso, tá certo? Os eventuais erros de digitação, nome, número, documento, identidade, data de nascimento. Assim, quando você chegar lá, já vai ter um local reservado para você. Quando você for conferir seu nome, você confere seu nome, seu RG, todos os dados que vão aparecer lá. Caso tenha alguma incorreção, algum erro, né? Caso esteja algum problema, você deve mandar um e-mail lá para FGV, tá certo? Logo após aí que lá depois eles vão corrigir. Lá na hora não tem problema se tiver algum erro desse tipo. A não ser que seja tudo o erro, né?
Seu nome todo tá errado, aí não tem como. Você tem que olhar lá, você vai olhar seu nome, né, os dados iniciais seu para conferir se realmente é você, beleza? O candidato queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação. Lá vai ter uma sala de coordenação, caso tenha algum problema, né? Em provas, né, anteriores, teve algum problema. Se teve algum problema, já tem que falar ali na hora, não vai deixar para depois, beleza? No início das provas, será recolhida a impressão digital do candidato e a reprodução de uma frase, com o objetivo de assegurar sua identidade e garantir a lisura do certame. Então, conforme eu disse, né, vai ser recolhida ali uma imagem, né, e você vai ter que escrever uma frase para depois, caso seja necessário, analisar se realmente você é você, beleza? No ato da realização do exame de conhecimento, o candidato receberá um caderno de questões e a folha de resposta personalizada. Então vai estar o seu nome. Então olhe, verifique se está o seu nome. Caso tenha algum erro, né, com relação a isso, você de imediato já informa lá o fiscal e depois você vai regularizar através do e-mail mandando para a FGV. Fechado? Já falei com relação à caneta preferencialmente na cor preta, então leve a caneta preta, minha sugestão, tá certo? Não pode ter, né, rasuras, né, e emendas lá, tanto no gabarito quanto na folha da redação, tá certo? Não serão computadas questões não respondidas e nem que contenham mais de uma resposta. Então, às vezes, você se equivocou, ai meu Deus, não prestou atenção na hora de passar para o gabarito, e aí você quer anotar em outro lugar. Não vai adiantar, você vai perder essa questão. Então, faça tudo, né, com muita atenção, com muito carinho, que vai dar certo. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha resposta. Então, se você, porventura, rasurou ou perdeu, não vai ter como solicitar outra. Não será concedido tempo adicional. Às vezes, não, tá faltando só 2, 3, 10 questões para passar limpo. Não, não vai ter tempo adicional. Beleza? O candidato só poderá se retirar definitivamente do local da prova depois de decorridos 2 horas e meia. Antes disso, ele não pode sair. Se ele quiser sair, ele vai ser excluído do certame. Tá certo? O candidato deverá restituir a folha de resposta e o caderno de questões, né, quando deixar o local da prova. O exemplar do caderno de questões ficará disponível no site lá, fechou? Após o término da prova. Então, no mesmo dia, vai ter um caderno de questões e a questão da proposta da redação lá, para que depois vocês verifiquem lá, de fato, aí, qual questão você acertou, errou e etc. Fechado? Para garantir a lisura do encerramento da etapa, deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos. Pessoal, é incrível, né? Todas as provas que eu ia fazer, eu sempre ficava aí por último aí para assinar. E por que eu fazia isso? Porque eu sempre dei o valor, eu sempre terminava a prova, eu ficava lá fazendo a revisão da revisão, verificava o que era possível melhorar, né? E assim eu sempre fiz, procurei fazer sempre o meu melhor, tá certo? Então, sugiro, né, que se você tiver esse pensamento de fazer o seu melhor, que assim você o faça, tá? Para que você não fique aí depois, puta, eu não dei atenção a tal questão, não fiz isso da melhor forma. Faça o seu melhor, beleza? Tá certo? E aí, a prova, né, serão aplicadas simultaneamente, conforme eu disse inicialmente, né? Terá a duração de 6 horas e você vai ter que fazer tanto a parte objetiva quanto a parte dissertativa. Beleza? Fechado? Tudo bem? Então, esse vídeo foi basicamente aí para explicar para vocês de forma bem objetiva o que pode e o que não pode, né? Alexandre, eu posso levar a mochila? Pode levar a mochila. Às vezes tem gente que viaja, né? Vem de longe para fazer a prova, pode levar a mochila. A grande questão é que você vai guardar dentro da mochila, né, as coisas que você não poderá utilizar lá. Não vai dar para você ficar do lado da sua mochila lá abrindo e pegando coisa, pegando, sei lá, uma alimentação. Não vai poder fazer isso. Você vai ter que deixar a sua mochila provavelmente à frente lá, né? Eu lembro quando eu fiz a prova, fazia as provas, né? Eu ia de mochila, mas pegava e deixava a mochila lá na frente, eu não tinha contato com ela. Depois eu quero pegar alguma coisa lá durante a prova. Não pode pegar nada, tá certo? Então, acredito que com essa lida, né, de forma objetiva aqui nos pontos importantes aí do edital, esclareceu a sua dúvida. Amanhã, com certeza, teremos mais um vídeo aqui no canal, né, para ajudar você.
para demonstrar para você aí que é possível, tá certo? Amanhã um vídeo novo aí, para que você dê uma assistida, para que você, né, tenha, né, uma noção de como fazer determinada coisa. E eu faço isso porque, senhores e senhoras, porque na minha época, quando eu estava na mesma condição que você está agora, eu não tinha essa oportunidade. E para mim era tudo difícil, o que podia, o que não podia, meu Deus, olha a prova, aquele frio na barriga, né? Mas assim, ó, vai lá, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não desanime, não baixe a cabeça, né? Por pior que seja o seu resultado, né? Às vezes a gente fala, puta, eu não tô preparado, mas vai lá e faz. Eu tenho certeza que menos preparado do que eu estava lá em 1999, quando eu fui fazer a primeira prova do Barro Branco da minha vida. Eu não sabia nada, mas eu utilizei como, né? Utilizei como base para falar assim, caramba, eu vou melhorar. Eu vou evoluir, eu vou verificar o que eu errei nessa prova e vou seguir. Então, vai lá e faça o seu melhor, né? Se atente a todos esses detalhes que porventura eu falei. Procure, né? Amanhã acordar cedo, não vai acordar tarde, porque porventura se você for acordar tarde, você vai demorar para dormir, né? Do sábado pro domingo. E aí você vai ficar sem dormir e quando você for acordar no domingo, você vai estar com sono, cansado, porque você mudou sua rotina. Então, a minha sugestão para amanhã, para o sábado de manhã, o que você deve fazer? Deve acordar cedo, vai lá e faz uma atividade física, procure fazer algo que vá, à medida do possível, relaxar e vai dar tudo certo. Fechado? Tudo bem? Combinado? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, com certeza você gostou. Peço aí que você dê o like, porque isso aí me ajuda, bem como, se puder, compartilhe o vídeo com aquele amigo seu que, porventura, vai fazer a prova da Academia do Barro Branco. Fechado? E vamos que vamos, seguindo na missão em buscar a aprovação e realizar o sonho de ser um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu estarei aqui para te ajudar. Vamos que vamos. Um abraço, força e honra!